Aê, olá pessoal, César, seja muito bem-vindo para mais uma conversa nossa. Estou aqui com o nosso graduado no Masters in Entertainment Business, César Munhoz, que traz para a gente esses assuntos, essa curadoria maravilhosa que fala de arte, entretenimento e conexões. Como é que você está hoje, César? Tudo bem? Tudo bem, Carol? Bom falar com você, bom falar com o pessoal que sempre nos acompanha nesses papos sobre arte, entretenimento, conexões e como essa união muda as coisas, né? Muda o mundo da gente, né? E hoje a gente vai falar de mais um daqueles nomes que mudaram tudo, mudaram para sempre. Hoje o nome da pessoa é Steven Spielberg. Antes de falar qualquer coisa sobre Está ele, começando, né, César? Promissor. um cara novo aí. O que vem à cabeça, Carol, quando a gente fala de Steven Spielberg? Vem inovação, né? Vem assim histórias cativantes. Acho que para mim vem também filmes que eu quero assistir com a minha família, entretenimento no geral, novas visões, né? Um jeito novo de contar uma história, uma edição diferente, um tema fora da caixa. Os temas que ele traz também, assim, eles têm uma coisa de aventura, tem uma coisa também de contação de história meio fantástica, assim, mas que traz esse quentinho assim no coração. Para mim, falou de. Eu respeito o Spielberg, eu amo, acho que a gente falou em outra live que Anthony Hopkins, quando você vê lá no elenco, é selo de qualidade, Spielberg também, né? O Spielberg lançou um filme, ninguém fala, será que é bom? Você já fala que quero assistir, né? Posso gostar ou posso ter críticas, mas cara, quero assistir porque alguma coisa de diferente ele está trazendo. Mas o que fica no coração, que marcou, é ET, assim, acho que é uma história, ele contou uma história eterna ali, né? Que a gente, até o brinquedo lá da Universal do ET tá caquético, ainda é aquela bicicletinha lá que você sobe, anda na bicicletinha, que é o meu brinquedo. E tem fila, e a galera vai e se emociona e vê o ET, e sai e tira foto com o ET, porque é o poder da história que ele contou, né? Pois é. Quentinho no coração. Hashtag quentinho no coração. Essa é uma das marcas do Spielberg. Ele é um cara que tem um domínio absoluto da técnica do cinema e ele usa esse domínio para despertar resposta emocional, né? Se a gente lembra de todos os filmes dele, é isso mesmo. Ele quer despertar resposta emocional. E ele faz isso de um jeito bem americano, bem americano e bem Hollywood, né? Então, é, quando a gente pensa assim nessa estética do filme americano hoje, do acabamento visual, do trabalho com cor, do jeito que você cria a narrativa do personagem, do jeito que você estabelece relacionamento entre os personagens, do que te faz chorar, do que te faz rir, do que te acalanta. Dá medo O, também. o Spielberg é um dos responsáveis por criar essa marca registrada do cinema americano, né, que a gente conhece hoje. Ele, é, ele teve o Spielberg no começo da carreira dele, quando ele estava estudando cinema e também quando ele começou a fazer cinema, ele estava acompanhado de uma turma de gente também muito fera e que cada um também criou o seu caminho. Mas todos eles carregam um pouco essa capacidade de criar, de contar uma história de um jeito muito específico do cinema. Eles juntos, eles conseguiram criar uma estética para o cinema nova em vários sentidos, mas eles carregam um pouco esse jeito de contar história. E a turma do Spielberg era o Scorsese, o Coppola e o George Lucas. Tem vários outros, né? Mas os principais, e o Brian De Palma também. Então, essa era a turminha que saía no final de semana, que ia para o happy hour, essa era a turminha do É Spielberg. aquela coisa de mãe, assim, diga-me com quem andas e te direi quem és. Cara, você anda com uma patota dessa, você vai virar o É, quê? Não tem como dar uhum, errado. é. E eles tinham uma turma que era assim, era uma turma de piazão mesmo, assim,
eles tanto se alimentavam, como eles também se cutucavam, eles se competiam entre si. Tem um documentário bem bacana sobre o Spielberg na HBO, que fala sobre como eles gostavam de falar, o que você acha do meu filme? Que meu filme novo vai ser assim. Legal, é bacana, né? Daí, mas eu vi uma coisa no filme dele ali que eu vou pegar pro meu, né? Então tinha essa competitividade, que também é bem americana, né? Bastante, nossa. De se produzir cinema, né? E dessa turma toda, o Spielberg foi provavelmente o que mais conseguiu se entender com a indústria do cinema, né? No sentido, assim, de conseguir entender o modelo de negócios de cinema. Então, Acho que ele é um cara que ele viabiliza as coisas. e trazer retorno também, né, César? Porque eu acho que É, ele consegue, viabilizar projeto. Viabiliza projeto. se realizar, né? Ele não precisa falar se vender, mas não é se vender, ele não precisa se curvar tanto, porque ele consegue encontrar formas de fazer aquilo que ele quer fazer, contar a história que ele quer contar e trazer o faturamento, porque o que a indústria precisa é o faturamento, né? Se você traz o faturamento, você ganha essa liberdade maior de poder colocar lá a história do jeito que você quer colocar. Porque não adianta você trazer um projeto super inovador e ninguém assiste, ninguém paga para ver aquilo, né? Eu acho que ele conseguiu virar essa barreira aí. É uma escolha, né? É uma escolha. O Spielberg tem sorte porque o jeito que ele gosta de contar a história é um jeito que é muito aceito pelo mainstream. Eu acho que é um pouco de sorte também, de o jeito de ele gostar de contar a história, né? Porque ele é um cara que não faz concessões, mas o jeito que ele entrega a história no final é um jeito que as pessoas vão, Curtir. vão aceitar, né? Não Então, é aquela história que cutuca, né? É uma história que entretém, no geral, assim, te faz pensar e tal, mas não, geralmente não são filmes doloridos de assistir, né? já chegamos lá. Já vamos chegar lá. Porque Vamos lá. tem uma virada ali de maré que ele começa a falar, a usar isso também. Então, tá, voltando um pouco na história. Temos aí essa turminha de feras com quem ele convivia, e daí ele começa a experimentar, né? Ele é aquele cara que ele pega, eu quero pegar na câmera, quero ver como é que funciona. Mas como é que faz isso? Não tem como fazer. Vamos dar um jeito, né? Então, com essa habilidade que ele tinha de fazer cinema e de entregar histórias bem contadas, no sentido de serem histórias que eram bem recebidas pelo público prioritariamente americano, ele já de cara conseguiu um mega contrato com TV para fazer um monte de filme para TV. No meio desses filmes tem um chamado Duel, que é um carro perseguido por um... É um filme inteiro, é um carro sendo perseguido por um caminhão. Você já viu esse filme, Carol? Vi. Deus Como o que livre, chama que em filme. português? Perseguição implacável? Sei lá. Acho que não sei. É Acho que só é isso isso, aí. é só isso, mas você não consegue parar de assistir, né? Não Aff, é, Maria. é incrível, te pega, né? Te pega até o final. Então, o caminhão tá lá, o cara tá indo para uma viagem de negócios, daí ele tá, e no meio do caminho tem um caminhão, bem devagar. Daí ele faz a de, de ultrapassar o caminhão e o caminhão começa a perseguir ele para matar ele. E ninguém sabe quem é o caminhão, ninguém sabe de nada. No meio do caminho ele começa a encontrar gente que ajuda, que atrapalha ele, que desconfia dele, que não sei o quê. E daí ele fala que isso tem muito a ver com as coisas que ele sentia quando era criança, assim, e com medo que ele tinha de ser perseguido por um mal implacável, sem rosto. Interessante a gente pensar que tem isso no passado do Spielberg, né? Que não parece que tem, mas tem. E isso está em todos os filmes dele, tem um pouco disso, assim, tem esse é um dos jeitos que ele consegue nos pegar pelo estômago. Então, daí, depois desse filme, veio o Tubarão. Nossa, Tubarão, cara, o que é aquilo, né? É, Que medo a gente tinha de ver esse filme, não é? Eu lembro que eu entrar, olha que besta.
eu entrava na aula de natação e o meu óculos era vermelho. Então a piscina ficava com aquele tom de mar. Ai, E eu não credo. queria nadar até o fundo da piscina, porque eu tinha medo que ia aparecer um tubarão ali. Olha que louco. Mas eu sabia que eu estava numa piscina, mas eu tinha medo Vai te de pegar até pelas pernas, assim, né? Vá! e Tan, tan, por causa da tan, cor. tan. Exatamente. Quantas vezes a gente vê o tubarão no filme, César? Pois é. Então, olha que legal. O jeito dele contar a história com esse tubarão é por meio do suspense, né? Ele tinha uma habilidade muito Hitchcockiana, assim, né? De te E a fazer ficar com medo de uma coisa que você não tá vendo. trilha sonora. E eu lembro que eu falava isso, né? O pessoal falava: ah, não tem tubarão, gente, tá na piscina. Mas no filme eu também não via, gente. Ele estava lá, era aquela sensação imenente de que ele estava lá e ele ia aparecer a qualquer momento. Eu tinha essa sensação na aula de natação por causa e eu assisti toda a sequência, todos os tubarões que eu lançava, a gente assistia. Eu vi outro dia um vídeo muito legal no YouTube, que era uma orquestra estava sendo apresentado pelo Richard Dreyfuss, e aí era uma orquestra substituindo a trilha sonora ao vivo Ah, enquanto que legal. Isso tem estavam. muito hoje, né? Nossa, cara, e que demais o som, o casamento do som com a imagem, e era isso que o É. Richard Dreyfuss contava, né? Como é que eles entendiam que eles estavam lá gravando no meio do mar em cima de um barco, a coreografia que eles tinham que fazer para dar certo a cena naquele momento, daquele pico de música da trilha, para criar a composição final que ia ser vista. Incrível, esse vídeo vale muito a pena e fala muito do poder da música e do áudio dentro do audiovisual. É. E aí a gente tem que falar de uma das outras amizades do Spielberg, que é o John Williams, né? Que até hoje é conhecido, né? Uma pessoa que todo mundo procura para fazer trilha, né? O Spielberg cita, nesse documentário que tem na HBO, ele cita o John Williams como a amizade mais duradoura dele. Ele fala, né? Eu não consigo. Fala o que todo diretor fala, né? Eu não consigo fazer um filme sem a minha equipe e eu tenho as pessoas mais chegadas e mais próximas, mas a pessoa mais próxima da qual eu dependo para fazer praticamente todos os meus projetos é o John Williams, para contar a história. Então, O som realmente. O som já é poderoso no vídeo, né? Mas no audiovisual. Mas o jeito que eles fazem fica. Cara, fica uma coisa só ali, integrada, né? Aquela coisa de você diminuir o som e sentir a diferença do impacto daquilo que você está assistindo sem o som. É um casamento perfeito ali. que dupla fantástica, né? O Spielberg encontrando uma maneira de te pegar pelo estômago no visual e o John Williams te pega pelo estômago no som. Então, e isso você vê em todos os filmes do Spielberg, né? Então, ET tem a trilha sonora do ET, que todo mundo lembra, tem a trilha sonora do Jurassic Park, que todo mundo Também. lembra. Né? Nossa, Jurassic Park é aquela trilha misturada com um grito, né? Como não é uivo, o que o dinossauro faz? Não sei o Boa nome. pergunta. I have no idea. Mas aquilo se integra, né? É uma música grande, né? Uma música poderosa ali, orquestrada, é realmente emblemático. Tive uma conversa com um amigo essa semana sobre o Spielberg, e daí eu sempre pergunto para as pessoas antes dos nossos papos, né, o que você lembra, né? E daí eu perguntei, o que você lembra quando você lembra do Spielberg? Aí ele falou De Volta para o Futuro. Mas daí o Spielberg não dirigiu De Volta para o Futuro. E daí aquilo me fez pensar, assim, né? Por que será que ele falou De Volta para o Futuro? Porque é a cara do Spielberg. E o Spielberg, vamos abrir aqui o IMDb do Spielberg para falar disso. É importante. IMDb, vamos abrir aqui o IMDb do Spielberg. Ele tem uma marca, né, registrada. Então, é mais uma prova. Tá dando para ver aí? Tá. Então,
É mais uma das provas de que o Spielberg ajudou a criar esse blueprint do cinema americano, porque é cara dos filmes do Spielberg, mas se você vem aqui nesse currículo pequenininho dele e você clica em Producer, em Executive Producer, tá lá. Back to the Future. Tem a série, tem o videogame e tal. Então, isso reforça também um dos outros lados do Spielberg, que é o lado de executive producer. Então, ele criou um nome tão grande para ele mesmo como diretor na indústria, que hoje ter o Spielberg como producer ou como executive producer no teu projeto é garantia de dinheiro. Tem dinheiro no teu projeto. Então, olha aqui outros nomes, ó. Tem Goonies, Men in Black, Nossa, Gremlins. É muita coisa. Imagina, cara, você chegar na idade que ele tem, esse olhar para isso, todo, o mundo inteiro assistiu alguma coisa que você fez. Duvido ter alguém que não assistiu pelo menos uma coisa, um pedacinho de uma coisa que esse cara fez. Que fenomenal. Pois é. E são projetos que ele nem dirigiu, ele ajudou a financiar, né? Ele ajudou a produzir o filme. Ó, o Shrek, tudo isso, né? E também quero chamar a atenção para esse projeto do meu coração aqui. Eu amo Animaniacs, né? O Spielberg também é produtor de Animaniacs, Pink Cérebro. Ai, Pink Cérebro era muito legal, muito legal. Vamos dominar o mundo. Freakazoid. Enfim, né? E ele também não tem medo de tirar sarro dele mesmo. Tem um episódio do Pink Cérebro que o Pink, numa das tentativas de dominar o mundo, ele cria um androide do Spielberg. Ele fala assim, este androide vai criar filmes inesquecíveis que as pessoas vão amar e ele vai dominar o cinema mundial. Ai, gente. Assim. Enfim. Fantástico. Esse é o cara. Você falou de coisas doloridas, né? Pois é. Daí o Spielberg começou a criar Tubarão, ET, Indiana Jones, né? Na verdade, antes do Indiana Jones. Tubarão, ET, e foi criando lá todos os projetos famosos dele, que todo mundo gostava, e tinha aquela vibe Spielberg. E daí ele queria fazer uma coisa séria. Não que, né? E daí a gente entra naquela discussão, o que é sério? Não vem ao caso, né? Mas naquela época ficava essa discussão, assim, Spielberg dirige filme que acaba na lancheira da criança, né? E isso pega no ego do artista, né? Isso pega. Daí ele quis dirigir outras coisas, daí ele fez A Cor Púrpura, que, deixa eu conferir aqui para não falar bobagem, mas eu acho que A Cor Púrpura foi o filme que deu o Oscar para Oprah, né? Sim, acho que sim também. É um filme lindo, né? Ele é denso, ele é muito emocionante, realmente. Mas ainda é uma história, sei lá, é uma história. Eu identifico, não vejo essa diferença. Assim. É que talvez para mim, César, o que eu falo de não ser dolorido é de não ser um Tarantino, assim, né, mas tem mais. Que dá aqueles negócios assim na cabeça da gente quando a gente está assistindo. Eu vou fazer a vibe Facas Guinso aqui. Pois é. But wait, there's more. There's more. Porque ele também foi criticado ele foi criticado por A Cor Púrpura, porque ele fez uma adaptação de um livro com uma história pesadaça, né? Mas ainda ele Disneyficou, assim, né? Ele Spielbergou o filme. Então o filme é muito criticado hoje por isso. Estamos aqui falando, e é isso que eu estava aqui pensando, cara, Spielberg virou um adjetivo, né? Vou fazer um negócio meio Spielberg. Verbo. E agora você acabou de usar o verbo. Cara, eu acho que esse é o maior sucesso que uma pessoa pode ter com a sua própria marca, é virar um adjetivo, virar um verbo. Fala sério, né? É verdade. Daí tá.
Daí o cara vai lá, faz um filme desse, também é criticado, né? Claro, dá para ver por outros lados. Ele fez o Império do Sol, que também é um filme pesado, né? Ele começa a entrar ali na guerra e tal, não sei o quê, mas ainda é um filme que tem, assim, tem uma coisa quase de propaganda, assim, né? A hora que o menino tem um insight, aparece uma fumaça saindo da cabeça dele lá no fundo. Ainda é uma coisa, assim, que hoje parece que o diretor está te chamando de idiota, assim, né? Agora que ele entendeu, hein? Ó, agora a fumacinha ele entendeu, hein? Então, Tipo ele ainda Palminha falou, né? quando faz piada, né? Pra você saber que aquilo ali era engraçado. Ainda tem uma coisa assim, meio uma didática assim, que incomodava muita gente. Aí ele fez a lista de Schindler, Nossa, é demais esse filme. que ele filmou em Auschwitz. Que foda, né? Cara, é de uma sensibilidade. Esse filme eu me lembro que quando acabou, assim, aí aparece aquela cena das pessoas de verdade, né? Nossa, é um Ah, negócio eu não que. consigo ver aquele filme. Porque você sabe, mas quando você vê aquilo, é outra vibe, né? É. Eu lembro quando eu fui ver o Schindler's List no cinema daí, filme do Spielberg, né? E eu era criança na época, eu nem, né? Para mim, eu não sabia nada sobre o Holocausto. A gente estuda o Holocausto no livro de história, mas você não tem ideia da dimensão, né? Do que é aquilo. Então, é um filme que me deixou com um embrulho desesperador no estômago, não sabia o que fazer. Era criança, não tinha com quem conversar sobre aquilo. Ao mesmo tempo, era um filme assim que não tinha uma bicicleta voando no meio do filme, não Tem aquela tinha uma fumacinha, não tinha nada. Mas eu acho que ele traz, de alguma forma, o final feliz quando termina e aparecem as pessoas de verdade ali, né? Para mim, aquilo dá um. Ainda é horrível tudo o que aconteceu, é óbvio, mas dá um senso de justiça. Assim, algumas pessoas fizeram justiça. Né? Ele gosta de acalmar o coração da gente no final do filme, né? Outra coisa dele aí. Ele traz essa cena bem importante, né? E daí ele começou também a atuar isso não só no nível, não só como diretor, mas ele também tem uma organização em que ele levanta fundos, né? E também raise awareness a respeito do Holocausto. Ele é judeu, ele também fala sobre como ele conseguiu fazer as pazes com a condição dele nesse sentido, porque, né, crescer sendo atacado na escola, né, ser apontado de dedo, né, apontado com o dedo, por conta disso também é muito difícil, né. Enfim, então hoje a gente conhece o Spielberg, depois do Schindler's List, que foi o momento em que ele parou, olhou para os equipamentos todos de filmagem e falou, vou começar do zero. Daí ele também mudou a estética dele, né? Mudou um pouco a estética dele, expandiu a estética dele e hoje ele filma o que ele quer, né? Então hoje ele filma, se ele quiser filmar Munique, ele filma Munique. Se ele quiser filmar o Ready Player One, ele filma o Ready Player One. Então tem uma de Spielberg aí pra gente curtir. Ele refilmou o West Side Story agora, que também é muito bonito. Viu? Teve a coragem de fazer, né, uma refilmagem de um filme tão icônico, mas ele fez de um jeito dele, e ele botou as cores dele daquele jeito que ele gosta das cores, bem cor mesmo, assim. E é didático, e é legal, e é um filme bacana também. E uma coisa que eu queria citar, Carol, quando a indústria do cinema começou a se voltar mais para o streaming do que para a sala de cinema, ele ficou chateado. Porque ele acredita muito na experiência do cinema, na experiência coletiva de cinema e na experiência da tela grande, né? E a gente que cresceu com isso, a gente sabe que tem uma diferença no fim das contas, né? Tem, lógico, é uma outra experiência. Mas ele assinou um acordo com a Netflix em 2021 para produzir uma série de filmes. Então, o que isso diz sobre Spielberg, né?
Se você analisar num nível mais superficial, mudou de ideia, ou quer ganhar dinheiro, ou sei lá, não sei, né? Eu acho que o Spielberg ele pode fazer o que ele quiser também, né, gente? Vamos lá, assim, de todas as pessoas que precisam ganhar dinheiro, eu acho que ele não está na lista ali, né? Ele não precisa, não, provavelmente não faz pelo dinheiro. Ele deve ter, pensando assim, se a gente pensa no tipo de filme, no tipo de mensagem que ele gosta de passar nos filmes e nas entrevistas dele mesmo, ele dá entrevistas muito boas. Eu fico imaginando num cara que pensa assim, tá, eu tenho uma empresa que emprega um monte de gente diretamente, que gera trabalho para mais um monte de gente no mundo todo, que movimenta uma indústria de um jeito que eu sei que eu movimento. Ele sabe que se ele faz assim, é um efeito borboleta, né? Vamos ver o que acontece. E uma coisa também que é importante lembrar é que o Spielberg, ele carrega, não parece que carrega, mas ele carrega nos filmes dele um legado de experimentação mesmo. Ele quer saber o que dá para fazer. E se não dá para fazer, ele quer ver se dá. E daí ele vai errando, vai acertando, vai errando, acertando. Então, a impressão que me dá quando eu vejo um acordo desse com a Netflix, ele tá, mas vamos experimentar o que dá para fazer com esse negócio aí. É uma decisão de negócio, né? É uma decisão de business, né? De negócio, assim, de você também entender que as coisas vão acontecer independente de você gostar ou não, de você querer ou não, né? Que é um pouco também o que acontece na música, com outras proporções, né? Mas da coisa de ouvir no streaming as suas músicas e não comprar mais o LP, a bolachona com uma super qualidade, daí o músico falar, não, eu não vou me lançar, eu não vou fazer música no formato para streaming, porque perde muito a qualidade. Cara, é o que todo mundo está ouvindo, é para onde o mundo está indo. Então, assim, traz a sua expertise e faz isso dentro da plataforma contemporânea que está sendo usada. Então, é uma. Porque você não é um negócio, né? O negócio está fora, você é uma parte dele, mas o negócio não depende 100% de você. Então, eu vejo isso, eu acho que é uma decisão de negócio que qualquer homem de negócios precisa tomar. Não concordo 100% com isso, mas vou levar a minha expertise e vou contribuir, né? Muito melhor do que você se apartar, é você falar, cara, para esse lado que está indo, deixa eu trazer o meu know-how para cá e fazer o meu melhor aqui dentro, né? Faz todo sentido, todo sentido. Se eu quiser, né? Como você bem disse, se ele não quisesse, ele não queria, ele não ia. Ele fala, então tá bom, você vai fazer só streaming, ele podia ter parado, né? E mesmo e é uma escolha, né? E é uma escolha dele, né? E ele é um cara que, como você disse, ele é a indústria. Então eu acho muito natural também que ele fosse fazer esse tipo de coisa, porque e ele também, se ele Vai fazer que a gente vai assistir, né? seja como diretor ou seja como produtor executivo, ele vai trazer coisas que vão atrair interesse das pessoas, né? É legal a gente falar disso porque, veja, combinação entre arte e entretenimento, ela não necessariamente assim, é 50-50, e não tem que ser mesmo. Se por um lado você tem a Marina Abramovic, que faz um compromisso sim com o entretenimento, ela tem um compromisso maior com a experiência artística do jeito que ela acredita. E para ela é muito mais importante fazer uma coisa que é 70% a arte, naquela concepção de arte que é até difícil de botar a definição, porque o que é arte, né? Mas a concepção artística dela sem concessões, e o Spielberg, de repente, ele vê a coisa mais assim, né? Ele navega mais assim, né? E é legal a gente ver isso para quebrar uns tabus, assim, de ficar pensando, não, isso é entretenimento, isso é ruim. Ou não, isso é arte, necessariamente bom, sei lá. É o rótulo, né, César? O rótulo só nos atrapalha, eu acho, não soma em nada. Não precisa parar de rotular e querer criar as casinhas, né? Vamos acabar com as casinhas e com as caixinhas.
É verdade. Muito bom, muito bom o papo. Valeu, César. Já sabemos o que vamos falar na próxima semana ou vamos fazer uma nova lista de curadoria? Já sabemos? Vamos falar de Simpsons, que está entrando, eu acho que é a 34ª temporada esse ano. 34 anos, gente. Gente, que isso. Olha aqui, César, gostaria de trazer aqui um pedido de muitos ouvintes, nossos telespectadores e meu mesmo, de que a gente tem que falar de Friends em algum momento. Ah, vamos, com certeza. Chorei outro dia no avião assistindo aquele último episódio. O episódio no, você viu o episódio? Você é Vi, fã de Friends é, ou não? dá um embrulho dá um embrulho aquele Muito episódio mesmo. lindo ver os caras com os oclão, tudo com 50 anos, relembrando lá atrás. Fica aqui meu É, pedido ao vivo. tá anotadíssimo. Logo, logo vamos falar de Friends, sim. Beleza, beijo. Até semana que vem.